primeiramente abordar a parte de descontos, né, que eu acho que essa parte de descontos pode gerar uma certa confusão, né, com essas expressões, né, de descontos, né. Então temos basicamente 3 expressões aqui para os descontos, né. Tem o desconto comercial, nesse caso o desconto comercial a gente denota assim: desconto comercial com esse subscrito C, e ele vai ser igual ao valor nominal vezes a taxa de desconto vezes o período vamos dizer assim, o período que se passou, né, para se considerar o desconto. E aí com a expressão do desconto é possível deduzir o valor atual, né? E o valor atual é sempre o nominal menos o desconto. Aí tem as fórmulas do valor atual, certo? E então temos o desconto comercial, temos o desconto racional, certo? E esse desconto racional, aqui alguns livros podem usar a anotação aqui para desconto comercial chamado por fora, ou por fora. E o desconto racional às vezes é chamado de desconto simples. No caso aqui do desconto racional, a expressão recai, né? O desconto, você vê que aqui é um desconto que ele é calculado como se fosse um juro simples, né? Então você tem o capital, a taxa e o período. Daí a juros simples, né? Aí aqui no desconto racional vai se fazer, né, o cálculo, né, usando aqui a expressão o subscrito R, e aí você atualiza, né, usando o valor atual, mas assim considerando a capitalização simples. Então 1 mais a taxa vezes o N, né, isso aqui é como se fosse o valor atual do valor nominal, né, o valor nominal atualizado, e aí faz isso proporcional à taxa e o prazo. Desconto chama-se desconto racional simples. E o terceiro tipo de desconto é o que se chama de desconto composto, certo? Desconto composto. Então, desconto composto. Desconto composto. E a diferença do desconto composto para o desconto simples é a forma de capitalização, né, na atualização do valor nominal. Aqui se utiliza a expressão baseada em capitalização simples, e no desconto composto, né, e aí o Czinho sobe aqui, desconto composto é um superescrito, vai ser o valor nominal atualizado, né, 1 mais a taxa
elevado a n, vezes, e aí tem uma justificativa aqui, né? Mas a expressão, essa justificativa dessas fórmulas, vocês podem ver nos vídeos que eu postei aí no AVA. Então a expressão aqui vai ficar 1 mais a taxa elevado a n menos 1. Então, quando a gente tiver problemas envolvendo desconto, seja ele comercial, racional ou composto, ou por fora, simples ou composto, a gente vai se utilizar dessas expressões aí, dessas fórmulas. E aí às vezes o problema pede a taxa, dá o valor nominal e o prazo, né? Ele coloca condições aí entre os descontos e pede para você calcular o valor nominal, né? E de alguma forma essas expressões vão se encontrar para você deduzir o valor de algum desses parâmetros aí dessa capitalização, certo? Então, problema de desconto geralmente é quando você quer antecipar alguma dívida, né? E aí o cálculo do desconto pode acontecer sobre essas três sistemáticas, tá? Então eu vou trazer aqui um problema, né? Só para a gente fazer a leitura aí desse conteúdo, né? Então, trazer aqui esse problema. Então tá aqui o seguinte, ó. Por um empréstimo de 5.000 a 4 meses, né? João recebeu líquido 4.291,67 centavos. Daí, tendo perguntado ao gerente qual fora a taxa de desconto empregada, o gerente garantiu que a taxa era de 24% ao ano. Aí a pergunta é, qual foi a taxa de serviço cobrada? Então, nessa situação aqui, existe um valor, está embutido, né? Que é essa taxa de serviço. E é justamente essa diferença entre o valor do empréstimo, que aqui vai ser o valor nominal, e o valor que ele recebeu, é que a gente vai deduzir o valor desse desconto, né? Nesse caso aqui, foi um desconto por ele ter pego emprestado e não por ele ter antecipado a dívida, né? Mas não deixa de ser a mesma sistemática que a gente possa utilizar para calcular, usar as fórmulas dos descontos, certo? Então nesse caso aqui, e aí eu posso até, deixa eu abrir a calculadora aqui, vou botar ela aqui do meu lado para me ajudar. Então, se pegarmos a diferença, né, dos 5.000 com esses 4.291,67, isso vai dar 708. Então o desconto aqui é de 708,33. E aí, se a gente quiser calcular, vamos dizer, a taxa, né, desse desconto, eu vou utilizar aqui, por exemplo, o desconto comercial, né? Então, usando essa fórmula aqui, essa expressão aí a juros simples, eu posso deduzir que isso é o valor nominal, que é de 5.000, vezes a taxa, que aí nesse caso não é, eu não vou colocar os 24%, eu vou colocar a taxa de desconto mesmo aqui, a taxa verdadeira, e o prazo de 4 meses. Essa conta me permite encontrar essa taxa ID, que vai ser os 708,33 dividido por 20.000. Eu acho que é 5 vezes 4, 20.
né? Então 20 mil. Se a gente dividir aqui esse valor aqui por 20 mil, isso vai dar 3,54%. Então aproximadamente 3,54%. Essa seria a taxa de desconto negociada aí. Só que ele foi cobrado, né, uma taxa de 24,5%. Então é de se esperar que a diferença, né, entre esse 3,24 e o 24,5 é justamente a taxa de serviço que foi cobrada. Então isso implicaria aqui que essa taxa de serviço foi de aproximadamente 21%, 20,96%. Assim, embora esteja bem aberrante aí, né, o que o gerente anunciou com a taxa de desconto que ele conseguiu, né, esse confronto, né, desse valor da taxa versus o anúncio do gerente, né, mas em geral isso acontece bastante, né, nas transações que a gente faz, né, no nosso dia a dia. Muitas vezes você tira empréstimo, eles divulgam uma taxa e não é a verdadeira taxa, porque dentro dessa taxa que eles divulgam está embutido impostos e encargos financeiros. E nesse sentido é importante a gente ter a noção de como calcular esses valores para evitar que você acabar aceitando, né, uma questão uma divergência dessa, né, uma discrepância dessa em termos de cobrança de juros, né, de tarifação disfarçada, né, um juro meio que disfarçado. Então essa seria a discussão aqui desse problema, ok? Aí vejam só, se de repente, obviamente que o problema não deixava claro qual tipo de desconto você deveria utilizar nesse comparativo, né? Mas daí eu tenho que anunciar, né, no problema, na prova, eu vou ter que deixar isso claro, dos itens, de alguma maneira eu vou ter que trabalhar esse enunciado, certo? Então, se a gente usar as expressões aí do desconto racional e composto, as contas vão ficar um pouquinho mais chatinhas de deduzirem, né? Mas também é possível a gente igualar e encontrar a taxa I, né? E aí é interessante, por exemplo, a gente fazer esse comparativo, né? Se de repente eu trocar a fórmula aqui e quiser deduzir um novo desconto, será que ele vai ser maior ou menor, essa taxa, né? Acho que é interessante a gente ver essa conta, né? Eu vou fazer essa dedução aqui considerando a expressão do desconto racional, ok? Então esse desconto que eu usei aqui é o desconto comercial. Se eu quisesse usar a fórmula do desconto racional, né, então isso aqui seria 708,33, deveria ser igual ao valor nominal, que é 5.000, dividido por 1 mais a taxa vezes o N, que é 4, tudo isso aqui vezes a taxa vezes o N. Aí, nesse caso, a taxa vezes o N é 4. Então veja que a conta fica um pouquinho mais complexa,
Porém, aqui a gente consegue caminhar, né? Usando as equivalências aí. Então posso deduzir aqui que 708,33 dividir vezes 1 mais 4i tem que ser igual a 5.000 é 20.000, né? Vamos pensar aqui 20.000 20.000 i, não é isso? Então olha lá, 1 mais 4i vezes 708,33 tem que ser 5.000 vezes 4 vezes i, que é 20.000 i. Aí agora a conta aqui vai envolver, né, uma equação do primeiro grau, 708,33 mais 4 vezes 708. Eu vou até multiplicar esse 708 por 4. 708,33 vezes 4, 2.000. 2.833,32 vezes i. Isso tem que ser igual a 20.000 i, né? Aí agora eu vou fazer a conta aqui, vou subtrair 20.000. 20.000 menos 2.833,32 vai dar 17.166,68, né? E vai ser igual a 708,33. Aí a conta, veja que o denominador diminuiu um pouco, né? Então o i, eu vou colocar o i racional aqui, vai ser o 708,33. Ao invés de dividir por 20.000, estou dividindo por 17.666,68. Aí vai dar um valor maior, né? Isso aqui vai dar um valor maior. Deixa eu dividir isso aqui por 708,33. Vai dar 4,12. 4,12. Eu vou colocar 4,13. Porque dá uma aproximação assim para cima. Pronto. E aí nesse sentido aqui, ó, se você pegar 4,13 comparar com os 20,5, né, a taxa aqui de serviço, né, nesse caso desconto racional, né, essa taxa de serviço, vamos subtrair aqui os 24,5, aproximadamente 20,3. Então diminuiu 20,37%. Então percebam que no cálculo do desconto é interessante para a instituição financeira utilizar essa primeira fórmula aqui, que é aqui onera mais o indivíduo que está recebendo o desconto, né? Então muitas vezes aí a curto prazo, né, que são operações aí de curto prazo, esses descontos, então geralmente esse desconto comercial é muito utilizado aí pelos bancos.
Então, começando aqui um novo enunciado, né? E aqui eu vou usar um termo bem das antigas, né? Mas a gente pode traduzir isso aí com outra terminologia para hoje, né? Os dias de hoje, por exemplo, uma duplicata, né? Então, uma duplicata com valor de resgate 1 milhão é resgatada 3 meses antes do seu vencimento. Então, entenda essa duplicata como sendo um direito, né, de, vamos dizer assim, um valor financeiro a ser resgatado e tem uma data futura para esse resgate, e que esse valor na data futura é de 1 milhão. E aí o indivíduo deseja antecipar. Então, imagine que um lojista faz uma operação de crédito e deseja antecipar o valor das suas vendas, né? Então, se ele for esperar a data futura, ele vai ter um valor X. E se ele quiser antecipar, né, ele faz uma operação como se fosse um resgate, ele antecipa esses valores. Então, é bem semelhante aqui esse contexto aqui da duplicata. Então, o prazo de 3 meses antes do vencimento. 3 meses antes do vencimento. Tá certo? Então, o que se sabe é que a taxa de desconto comercial é de 3,5 ao mês. Aí a gente precisa também ter o cuidado de preservar o período da taxa com o prazo, né? Então está em mês, período da taxa está em mês. Nesse caso aqui a gente não vai precisar fazer nenhuma conversão, ok? Então 3,5% ao mês. E tem também uma operação de IOF. O IOF também é um desconto, não deixa de ser. Então você tem aí 3,5% no desconto comercial, mais 1,23% ao mês de IOF. Talvez esses valores não reflitam o IOF de hoje, né? E a taxa atual, mas enfim, é um exemplo só para a gente ilustrar e saber como a gente calcula. Então, determinar o valor do desconto comercial e o respectivo IOF retidos. Então, para começar a história aqui, eu tenho o valor nominal, né, que eu vou chamar isso de N. Esse valor nominal é de 1 milhão. Então, 10 a sexta. Certo? O prazo de antecipação, que é o N, é 3 meses. E a taxa de desconto, que é o I de desconto, é de 3,5% ao mês. Também tem o IOF. O IOF de 0,123% também ao mês. Daí vamos ao desconto comercial. Isso vai me dar um valor de desconto de 105 mil. 105 mil. O cálculo do IOF é também feito de forma similar, só que usando a taxa do IOF, né? Então vai ser 10 a sexta. A taxa do IOF, né, que é 0,00123 vezes 3, é um valorzinho bem menor, né? 3.690. Então está feita aí o item A, né? Calcular o valor do desconto e do IOF.
Daí, com o valor do desconto, né, e com o valor nominal, nós podemos encontrar o valor atual comercial, né? O valor atual comercial vai ser o valor nominal menos o desconto comercial. Isso aqui vai dar 895 mil. Opa! É 895 mil. Tá certo. Tá aqui o valor atual comercial, 895 mil. O valor líquido liberado, né? A gente precisa tirar o IOF, né? Aí tá bem parecido aí com contabilidade, né? Você vai fazendo as etapas e vai tirando as quantidades até chegar no valor final, né? Então o valor líquido, né? Valor líquido liberado, né? Valor liberado vai ser esse valor atual subtraído do IOF. E aí nesse caso aqui vai dar 895 mil menos 3.900, dá 891 com 310. 891 310. Esse é o valor líquido liberado. Então, resolvido o item B, aí a taxa efetiva mensal do desconto comercial, né? Aí ele pede para calcular a juros simples e a juros compostos. No caso, o desconto comercial. Então, na hora que a gente vai calcular a taxa efetiva, a gente usa a ideia do cálculo dos juros, né? Cálculo dos juros. Então, vamos pensar aqui a juros simples, né? A questão dos encargos, que no caso aí é o desconto mais o IOF, né? O desconto, né, comercial mais o IOF, o desconto mais o IOF tem que ser igual. Isso aqui é como se fosse o juro, né? O juro. Aí vai ser o valor líquido liberado, né? Que é o montante, né? Que é o valor líquido liberado, vezes a taxa. Essa taxa é a taxa efetiva, né? Vezes o prazo, que é o N aqui. No caso aqui, o objetivo é encontrar esta taxa daqui. A taxa efetiva, ela vai ser o valor nominal sobre o valor líquido elevado a 1/3 menos 1. Isso aqui dá aproximadamente, aqui está até 3,91. Então, vou ajustar aqui, 3,91. 3,91%. Certo? Bem, aí temos, né, duas estratégias aqui no cálculo dessa taxa efetiva: a juro simples e a juro composto. Vamos para outro item aqui agora. Então, também resolvido aqui o item C. Aí, admitindo-se a exigência de 20% do valor do resgate como saldo médio mantido em conta, qual o custo efetivo da operação de desconto?
Aí temos que primeiro calcular esse saldo médio. Esse saldo médio é de 20% de um milhão, né? É de 20% de 1 milhão. A sexta. Isso vai dar 200 mil. Certo? E aí o valor líquido, né, vai ser os 800. O valor líquido, nesse caso ajustado, né? O valor líquido ajustado vai ser os 800, é o valor liberado, menos esse saldo médio. E o valor liberado 891.310 menos 200 mil, então vai dar 691.310. E aí o cálculo, né, volta para as fórmulas que foram usadas anteriormente, né? Só que no caso aqui, a juros simples, né, vai se considerar agora, ao invés de 891 aqui no denominador, né, vai se colocar o valor líquido ajustado. E aqui, no lugar do VL, vai se colocar esse valor líquido ajustado. Então, o cálculo dessas taxas efetivas vão envolver as mesmas expressões anteriores, mas considerando aqui os novos valores liberados, né? Aí você tem aqui, ó, taxa efetiva. A taxa efetiva ajustado simples vai ser igual, né, 105 mais 3.690 dividido por 691.310, que nesse caso é o valor subtraído dos 200, né? É justamente esse valor aqui, vezes 3. Eu vou fazer essa conta aqui só para a gente, né, conferir, né? 105, aí aqui no lugar de 890, 691, dá 5,24%, certo? E a juro composto, então, ajustado composto efetivo. Aí nesse caso a gente vai usar a relação, né, nominal, 1 milhão, sobre o valor líquido ajustado, 691.310, elevado a 1/3, menos 1. Vamos abrir aqui para ver a conta. Daí a gente encerra a questão, né? A demanda da questão, colocando aqui, preenchendo os itens, né? Então essa parte de desconto, eu separei esses dois exemplos, um com mais conta que o outro, para ilustrar aí os casos mais assim
detalhados aí sobre desconto. O enunciado diz o seguinte, né? Calcular o valor do recebimento P2, valor que o investidor poderá retirar por 4 meses. Então vocês estão vendo aqui que é um valor que tem um fluxo positivo, né, de retirada, né, durante 1, 2, 3, 4 meses, lá no final, né, períodos 8, 9, 10 e 11. E aí considerando que P1 é 5.000. Então P1 é um fluxo de pagamentos, né, um fluxo de pagamento P1, enquanto que P2 é um fluxo de recebimento. Então eu tenho aqui, para começar, aqui eu não coloquei, mas é 20.000. Esse é aporte inicial. Então 20.000 de aporte inicial. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 aportes de 5.000. Tem um recebimento aqui de 15.000 no quinto período. E os recebimentos de P2 no oitavo, nono, décimo e 11º períodos, certo? Então, deixa eu trazer para cá a figura. No caso desse fluxo de pagamentos, o que nós vamos fazer é colocar todos os valores numa mesma data. E aí, nesse caso, eu optei aqui por colocar todo mundo na data 0, todos os valores na data 0, ou seja, tudo em valor atual, e somar todos os valores conforme sinais dos fluxos, né? Se é positivo ou negativo, essa soma tem que dar 0. Que nesse caso, o que aponta para pagamento tem que ser equivalente ao que aponta para débito. Então, fazendo esse cálculo, considerando aí o fluxo conforme mostrado inicialmente, eu começo pagando 20.000, e aí eu coloquei aqui um sinal de menos aqui nessa parcela de 20.000, que é 2010 ao cubo. Depois eu vou pagar o valor atual dos 5.000 a 6 meses, e aí isso aí é uma série pós-antecipada sem carência a uma taxa de 1%. Depois eu vou pagar os 15.000 em valor atual a 7 meses, né, para frente. Depois começa o fluxo de recebimento, né? Recebo os 15.000, né, no quinto mês, e aí em valor atual, e passo a receber aí o valor atual também da parcela, do fluxo da parcela 2, que nesse caso é uma parcela que tem uma carência de 7 meses. Então nós utilizamos aí a expressão, né, que atualiza, né, o valor, né, dessas parcelas de P2, considerando uma carência de 7 meses. E aí vocês podem olhar lá as formas e vão verificar que a diferença, né, da série pós-antecipada com e sem carência é justamente esse fator 1 mais a taxa elevado ao período de carência. E aí esse P2 fica aqui, né, atualizado aí em sua série de pagamentos, e o resultado tem que ser igual a 0. Resultado igual a 0 significa dizer que o fluxo, né, do som no pagamento e no recebimento, ele é equivalente, isso em valor atual. Aí o que nós vamos fazer é chamar isso aqui de x0, por exemplo, isso aqui de x1, isso aqui de x2, isso aqui de x3, e essa constante aqui eu vou chamar ela de A. A constante aqui eu vou chamar ela de A. A solução do meu problema vai ser encontrar o P2, e o P2 vai ser exatamente
igual ao x0 mais o x1 mais o x2 menos o x3, tudo isso dividido pelo valor de A. Essa vai ser a expressão do P2. Vamos abrir aqui agora o R só para a gente mostrar. Ó. O x1 está aqui, o x2 está aqui, o x3 está aqui e o A está aqui. Coloquei o x0 também e o P2, x0 mais x1 mais x2 menos x3, tudo isso sobre A. O valor de P2, 13.380. P2 vai ser igual a 13.380,15. Esse é o fluxo de pagamentos, representando aí a parcela P2.